Oi, Bianca, bom dia. Tudo bem? Selma? Perfeito. Estão me vendo bem, ouvindo bem? Maravilha. Obrigada pela participação mais uma vez, pessoal. Hoje vamos mergulhar, né, nessa paisagem, né? Pela foto, vocês já sabem, nós vamos falar da Provence, uma região queridinha dos brasileiros, com certeza. E a CAP Amazon, junto com a KTS, preparou um time muito especial para falar desse destino para vocês, tá bom? Então, como sempre, gosto de falar, esse treinamento está sendo gravado e depois vai ser disponibilizado para vocês. E a gente vai compartilhar também as apresentações, tá? Lembrando que a KTS já fez um roteiro de Normandia e Bretanha, Vale do Loire, Borgonha, e agora chegou a vez da Provence, tá? Então, quem perdeu essas últimas edições, só entrar no site da CAP Amazon, que tem tudo lá, certo? Também peço para vocês seguirem a CAP nas redes sociais, o nosso canal no YouTube, Instagram, e marquem a gente lá durante esse treinamento, que a gente adora ver as fotos de vocês, certo, pessoal? Então, vamos lá, sejam bem-vindos a mais um Capacitar. Hoje eu estou com esse time espetacular, Elaine Barreiros, que vocês já conhecem, gerente de grupos da KTS. Bonjour, Elaine, tudo bem? Bom dia, bonjour, aqui está tudo bem. Tá calor, eu fico feliz. Maravilha. Pós-14 de juillet, como é que tá aí? Gente, a festa ontem foi bonita, mas sim, na televisão, né? Na televisão. Fogos de artifício, música, ficamos vendo em casa, tomando vinho e vendo da televisão. Maravilha, maravilha. Bom, nossa segunda convidada super especial, essa a gente não tinha participação dela ainda, Elodie Choquet, que é a diretora de vendas do Intercontinental. Bonjour, Elodie, good morning. Bonjour à tous, morning. Bom, a Elodie, a gente preparou essa surpresa para vocês, ela vai falar do incrível hotel de Marseille, tá? Então, não percam, vai ter muita informação legal para vocês, uma opção de hospedagem excelente em Marseille. E o nosso querido Cid Nogueira, que é guia conferencista na França. Olá, Cid, tudo bem por aí? Não estamos ouvindo. Não estamos te ouvindo, Cid. Está sem som, eu acho. Habilita o seu microfone aí, por favor. Vamos verificar o que aconteceu aqui com o Cid, mas, como vocês já sabem, né, o Cid é guia, e ele preparou esse roteiro junto com a Elaine, né, um roteiro a 4 mãos, super especial para vocês, tá? Bom, muitos de vocês já conhecem a KTS Voyage, então o DMC que a CAP Amazon representa, né, ela atua tanto no segmento FIT quanto grupos. Então, a Elaine, como vocês sabem, é gerente do departamento de grupos, ela vai apresentar esse roteiro para grupos, mas lembrando que a KTS também atua no FIT, tá? A KTS é especializada em criar roteiros personalizados, que vocês já sabem, e também é membro da Virtuoso, ok? Então, vamos lá, começando o nosso roteiro, O Melhor da Provence, by KTS Voyage. Elaine, deixo a palavra com você, então, por favor. Bom dia, tudo bem? Bom, gente, hoje a gente preparou para vocês o melhor da França. Nós estamos no verão aqui na França e, por isso, quando a gente fala de verão, a gente fala do sul da França e a gente fala da Provence, que é a região que eu mais gosto aqui na França, porque tem o mar Mediterrâneo que acompanha toda essa região, e então tem um charme todo especial. Para mim é uma região bonita, tem calor, tem cores, tem cheiros, então realmente é maravilhoso. Eu preparei esse roteiro para vocês, que é um roteiro de 8 dias, 7 noites, e podendo fazer a extensão a Nice e depois continuar da extensão de Nice para Paris, ou enfim. Ou podemos fazer, como é a opção de hoje, fazer só parte da Provença.
Tá? Para essa região, então, nós vamos começar, tá, com um programa especial para vocês, com 3 noites em Marseille e 4 noites em Avignon. É uma região que eu conheço muito bem, que é a região que o brasileiro mais gosta, então é a região que eu mais visitei na França. Eu conheço realmente, eu acho que eu só não conheço uma cidade. O resto eu conheço tudo aí que vocês vão, que eu vou apresentar para vocês. Tá? Então, a ideia da gente foi realmente misturar um pouquinho da parte urbana da Provença com o coração da Provença, que é Avignon, e a gente entrar no interior da Provença. Gente, eu achei melhor fazer Marseille, porque eu acho que brasileiro gosta de animação, brasileiro gosta de ter tudo perto dele, brasileiro tem que ter barzinho, tem que ter loja, tem que ter restaurante, tem que ter tudo isso. Eu acho que Marseille combina exatamente com esse espírito bem do brasileiro. É uma cidade que tem muitas cores, muito quente, muito animada, é uma cidade realmente muito mista, que tem gente de todos os lugares, e nós temos o mar Mediterrâneo que acompanha todo o tempo a paisagem de Marseille, e nós temos a melhor localização, a melhor situação para se hospedar em Marseille, que é o nosso centro, onde nós temos o velho porto, Le Vieux-Port. Tá, gente? O Vieux-Port vocês podem ver aqui, onde tem aqui são todos os barquinhos, e essa vista, praticamente, vocês vão ter essa vista se vocês se hospedarem no Hotel Intercontinental de Marseille, que para mim é o melhor hotel da cidade. É um hotel excelente, situado no prédio do Hotel de Ville, que é a antiga prefeitura e também um hospital, né? E esse hotel é um prédio maravilhoso, um prédio histórico, né? E ele fica situado bem no Velho Porto, e você pode fazer absolutamente tudo a pé e tem um serviço impecável. Os quartos são maravilhosos, a comida é boa, a localização, a vista, ele é excelente. Eu não vou falar mais do hotel, porque eu vou deixar a Elodie apresentar o hotel para vocês. Cid, você já está ouvindo a gente, Cid? So, bonjour. So, I'm so sorry because I will have to carry on in English because my Portuguese is terrible, but I wanted to introduce the Intercontinental, which is a wonderful hotel, as Ellen was saying, because I can keep on some words on Brazilian. So location is great because we are located facing the harbor, as Ellen was saying, the old harbor of Marseille. And also, if I put my point here, you have an amazing view on Notre-Dame de la Garde, the famous basilica facing us. You are walking distance to main of the major sites of the city, located in the historical part of the city, Le Panier. So you could do a lot of shopping, beautiful walks in the city center as well. So if we keep going on the next slide, I'm going to show you, of course, the location, but I'm sure we will go through that as well. But you see the Museum, which is a wonderful museum as well, walking distance from the city, which is the first national museum outside of Paris, and the docks that have been completely renovated. And then, but we will talk about that later on, but you have also all the famous spices of the Mediterranean Sea. You have as well the soap of Marseille and all the rooftops, the Calanque, but Hélène will talk about this later. But this is really the Intercontinental Hotel. This is the building you see. It used to be a hospital in the past from the 18th century that has completely been refurbished. And in front of us, you have the City Hall of Marseille and Le Panier district just behind us. So if you go a couple of stairs down, you are already by the seaside. We have a wonderful terrace, as you see, 1,000 square meters of facilities where FITs can have a drink or a beautiful breakfast in the morning, or MICE, if you have some groups, you could definitely organize a beautiful dining experience and a dinner or lunch on it. We have at the hotel 194 bedrooms, and you can definitely buy out the hotels, and you also have 77 rooms overlooking the harbor.
The design and the architecture has been completely redone in 2013 when we opened the hotel by Jean-Philippe Nuel, who is now a famous architect and has been completely refurbished many of the famous French hotel properties that we have in France. But talking about Marseille especially, it really took the history of the city, being the oldest city of France, known for all the Phoenician history, the Greek and the Roman times as well, and make it old style from the outside and very modern from the inside. So this is the lobby area. This is when you get to the hotel, the view that you always have on the sea view room, but also when you're having breakfast in the morning, and also when you're having lunch or dinner. Don't forget that we have beautiful monumental stairs because it's still a beautiful old building from the 18th century with this twist on modernity. So you have the lobby and the concierge team right here with Audrey. She's our Clé d'Or concierge. We have 2 Clé d'Or concierge now at the hotel. And this is the style of the bedrooms, starting from 28 square meters for the smallest room, some of the room types with balcony, and the famous presidential suite as well, which is the only suite that has a different color. So if we look at the standard room, we start from 28 square meters. We can accommodate up to 2 people as well. We have, oops, I don't know why. Just a moment, sorry, Elodie. Yeah. Oh yeah, sorry. So there we go. I'm going back. Okay. Yeah. So yes, we start from 28 square meters for the smallest room. We have as well what we call the executive room with the terrace, which is about 35 square meters with a beautiful outdoor patio, which is about 12 square meters. Let's say that this one is our signature room category. We have wood floor as well, but for me, this is really one of the best room type that you could find in Provence right now. We have a collection of suites as well. Some of them up to 120 square meters with a very nice living room area, the bedroom, and the bathroom, which is very unique as well. Those ones don't have a balcony. However, you have a 180 view over Marseille city center. We are also very keen on families, so we could welcome a family up to 4 guests. We can also connect rooms to each other. We have lots of connecting rooms as well, and we have a family plan. So, many options to welcome a family. Also on the family room, it could be an additional bed or it could be a sofa bed as well. But this is really where the family has each of them their own style, and we do special amenities of course as well. Talking about F&B at the hotel, a beautiful terrace for breakfast, lunch and dinner, not open all year long, but as soon as the sun is shining. And don't forget that in Marseille we have 300 days of sun a year, which is the second sunniest destination in Europe, be as sunny after Malta. So meaning we are living outside all the time. We have one famous chef at the hotel, Lionel Levy, is our executive chef at the Brasserie, where it's open 7 days a week for breakfast, lunch and dinner. And the specialty of this restaurant is what we call the milkshake of Bouillabaisse, because don't forget the famous dish in Marseille is the bouillabaisse, this fish soup. We serve it in a glass. So this is really something to try out because it's only in Marseille that you're gonna have that. We have a beautiful bar, which is a trendy place to have a cocktail as well. And we do famous barbecues in the summer as well. And we have a fun team to work with and very flexible in case you might have a special request. And additionally to the Brasserie, we have a Michelin-starred restaurant called Alcyon, where you can also privatize this place, and it's about 35 square meters, and it's all about Mediterranean cuisine.
We have a spa, a fitness center, a coach. We have a swimming pool indoor. We are working as well. Before COVID, we were working on that to have maybe a next outdoor swimming pool. This is really something that might happen in the future at the hotel. But as per now, we have indoor with a beautiful spa of 8 cabins for treatments and Clarins as a brand, and something very unique at the hotel is a lavender treatment. So this is something you need to try out after a long day walking in the city of Marseille. You have a garden as well that you could also privatize, and this is the team I was telling you about. As you see, Marseille is all about the good life, sunny and smiley. But Hélène will talk about it, and don't forget that Marseille was gastronomy capital for France in 2019, so this is really something to keep on. Unique selling point, we will talk about it, but this is something that you have. What's new in the city, I'm sure you have the best guides that will jump out on that. And I'm your main contact with Hélène and Fernanda and Sid if you need anything about the Intercontinental Marseille. Perfect. Thank you very much, Elodie. We have one question regarding the rooms. All the rooms have wooded floors or not all of them? Alors, not all of them. So starting from the standard room, we have carpets, but starting from the executive room with the terrace, the junior suite, the suite prestige, we have a wood floor. But the first 3 categories, deluxe, deluxe arbor view, executive, and family room, yes, all in carpets. But if you have any request and, you know, like clients that would be allergic, it's something to tell us, because we're always happy to upgrade in case there is any allergy. Ok, perfect. Thank you very much. Bia, então respondemos a sua pergunta. A standard room não, a seguinte sim, mas depois a gente vai mandar todo esse material, fact sheet, e aí vão ter essas informações. E qualquer dúvida, a Elaine pode ajudar vocês também. Ok? Perfeito, pessoal. Thank you very much. Merci beaucoup, Elodie. Merci. E agora vamos ver se o som do Cid está funcionando. Cid, você está nos ouvindo? Eu estou ouvindo vocês muito Perfeito. baixinho, mas ouço vocês. Vocês me escutam? O Sim. microfone está funcionando? Maravilha. Estão ouvindo o Cid, pessoal? Maravilha. Vamos então começar. Cid, os seus mapas, os seus queridos mapas. Onde nós estamos? Muito bem. Eu fiz aqui a minha seta. Não sei se vocês estão vendo a minha seta. Mostrando aqui, então, o rio Rhône, que é um dos 4 rios mais importantes da França. Ele vem dos Alpes, aqui passando, próximo de Geneva. Ele vai chegar em Lyon e vai descer, né, numa linha vertical até o mar Mediterrâneo, que vocês estão vendo aqui. E justamente Marseille, aqui embaixo, né? Então, é a saída das águas do rio Rhône, mas, ao mesmo tempo, é a entrada marítima da região da Provence, porque o rio é totalmente navegável. Está escrito Rhône, mas nós conhecemos o Brasil de Ródano, não é? Totalmente navegável até Lyon. Podemos até fazer um cruzeiro. E essa fronteira natural, então, fronteira histórica da França, dividiu a Provence, que é a região que está à direita, para o leste, então, do Rhône, com a região sudoeste da França, sempre dominada pelos condes de Toulouse, que está aqui à esquerda, então, para o lado oeste, né? E não somente uma divisão histórica, geográfica, mas também uma divisão espiritual, porque a Provence, sempre católica deste lado, sobretudo porque nós temos a cidade de Avignon, que vamos falar, Avignon que está aqui, onde os papas viveram, incrível, durante 70 anos, e à esquerda foi uma região muito mais tocada pelo protestantismo. Bom, Cid, perdemos o seu som? Não, eu terminei, acho que, não sei se... Não tem problema, então vamos lá, eu vou falar do roteiro e depois vou pedir o seu socorro para a gente falar de Marseille, porque a história de Marseille, igual você me contou, eu não conheço.
Bom, gente, vamos então voltar aqui para o nosso roteiro. Como sempre, nós organizamos essa viagem para aqueles voos da Air France que chegam cedo, podendo ser adaptado, né? Então, o cliente vai chegar em Paris, pode também entrar por Lisboa, se for pela Lufthansa, enfim. Vamos imaginar que ele chegou em Paris, pegou o voo para Marseille e vai estar chegando em Marseille por volta de 11 horas, meio-dia, né? E o nosso hotel nunca está liberado antes das 15 horas. Então, nós vamos, nesse primeiro dia, ficar em Marseille para a gente conhecer a cidade já. Mas fazendo mais ou menos... obrigada, Fernanda. Bom, então, nesse primeiro dia, né, a gente chega em Marseille, larga as malas no nosso hotel intercontinental, que realmente é maravilhoso, e vamos, para ganhar tempo, já fazer um passeio a pé com o nosso guia. Se vocês tiverem sorte, o guia vai ser o Cid, se vocês reservarem com antecedência. A gente manda o Cid para Marseille para acompanhar vocês, e a gente, então, vai fazer um passeio a pé pelo Vieux-Port, que é o porto antigo de Marseille, e pelo bairro mais antigo da cidade, que é o Le Panier. Depois, nós vamos, então, almoçar num dos restaurantes, e tem vários restaurantes e barizinhos, todos assim, na região do Vieux-Port, né? E depois, então, vamos fazer o nosso check-in, dar aquela descansada, tomar uma ducha, para a gente, então, aproveitar e sair para fazer o nosso city tour de Marseille. Bom, gente, tem que imaginar que aqui no verão, na França, mais ou menos, eu diria, o verão é de 20 de junho a 20 de setembro, os dias são muito longos, tá? Então, desde o mês de maio até o final de outubro, nós temos dia pelo menos até as 9 da noite. Então, a gente tem que aproveitar, a gente aproveita muitos dias no sul da França. Tá? Então, nós vamos fazer o nosso city tour, vamos fazer a panorâmica de Marseille e vamos subir no morro para visitar a Basílica de Notre-Dame-de-la-Garde, que é a Nossa Senhora padroeira da cidade, protetora. Vocês veem que elas ficam em cima do morro, a Basílica, é linda, tem vários barquinhos dentro para agradecer as promessas e tudo mais. E vocês também podem caminhar nessa muralha, que vocês vão ver, e tem a melhor vista do porto e do Mediterrâneo. Gente, o mar é mais azul do que o céu, é uma coisa assim impressionante. E depois nós, então, vamos continuar, para a gente, então, aproveitar, nós vamos, então, para o Mucem, que é o Museu da Arte, Museu do Mediterrâneo, da Cultura Mediterrânea, que é esse prédio maravilhoso, ele é conectado com o Forte Saint-Jean por uma ponte, e no último andar do museu, nós vamos ter um restaurante, que é um restaurante de um chefe estrelado, que abriu um restaurante no Mucem, que tem preços bem razoáveis. Então, normalmente, a gente tem essa mesa reservada para os grupos, com vista para a catedral, e também vista do mar Mediterrâneo e do porto de Marseille. Marseille é uma cidade também, é uma cidade portuária muito importante, segunda cidade mais importante da França. Porto importante também, porque é um porto de cruzeiro marítimo, é um porto de escala de navios de cruzeiros marítimos. Vocês imaginem a gente jantar com essa vista maravilhosa, né? Bom, eu sei vender Marseille, eu adoro a cidade, já fui várias vezes, mas a parte de história, eu sempre presto socorro, ajuda para o Cid. Cid, você pode contar para a gente a história de Marseille? Eu fiquei ontem apaixonada quando você contou. A segunda maior cidade da França. A região urbana de Marseille, hoje em dia, tem mais de 1 milhão de habitantes e é a primeira ocupação permanente da França, primeira ocupação que já aconteceu desde o ano 600 a.C., quando gregos, os fenícios, né, o povo que constitui os gregos, né, uma tribo que chama-se Massália, que ocupou essa região para o comércio, não somente do mar Mediterrâneo, mas, como eu disse a vocês também, porta de entrada do interior da França, da Provence, através do rio Rodano, totalmente navegável. E essa posição, então, tornou-se então um porto com muito comércio e muito lucro para esses fenícios, né, que vão ficar conhecidos, que vão, inclusive, fazer comércio com
povos de tribos celtas que já viviam para o interior da Provença, sempre ao longo do rio Ródano, mas que acabaram sendo muito bárbaros e acabaram atrapalhando mais do que ajudando o comércio dos fenícios. Então, o que aconteceu é que no ano 124 a.C., os fenícios pediram ajuda aos romanos para livrarem-se desses celtas, e o povo chamado Salien, e então Roma, como república, entrou no sul da França, acabou com eles e acabaram, então, começando a conquista da França a partir desse ano, o ano seguinte, de 124, 125 a.C. Eles tomaram o porto de Marselha e deixaram até uma certa independência para esses fenícios, né? Mas eles preferiram aliar-se com um oposto, um concorrente ao poder do Júlio César, o Pompeu, que vai perder essa guerra. O Júlio César aí vai definitivamente colocar a dominação romana, não somente em Marselha, mas em muitas outras cidades, para o interior, para o norte da França, para o norte da Provença, que nós veremos durante o nosso roteiro. Aí, no ano 52 a.C., que o Júlio César vai fazer o domínio total da França, mas essa aí será outra história, né? Agora, Marselha, como porto, então, comercial, vai desenvolver essa região e, hoje em dia, é um porto industrial e também um porto de conquista para não somente os reis da Idade Média, quando utilizaram Marselha e outros portos do Mediterrâneo para conquistarem países em torno da bacia mediterrânea, do norte da África. Nós estamos falando também das cruzadas na Palestina para liberar Jerusalém da invasão dos mouros, mas também foi o porto que os franceses, a partir do século XVIII, começaram a colonizar os países do norte da África, as colônias da Argélia, da Tunísia, do Marrocos, e depois, com a independência desses países, é o porto de entrada para esses imigrantes semi-franceses, né, chegando desses países da África do Norte e muitos outros árabes. E hoje em dia, Marselha é o melting pot, é a cidade que tem a maior mistura, eu digo, colorida e variada da atual população francesa nesse sul da França. É uma cidade maravilhosa e é muito mais latina do que o norte da França, por exemplo, do que Paris. Eu me sinto praticamente em casa quando vou para Marselha. Eu tenho certeza que a Elaine também, não é? Ah, sim, adoro essa cidade. Eu já fui umas 4 ou 5 vezes e cada vez eu gosto mais. Por isso é que eu achei que era interessante, quando a gente fizesse a Provença, fazer Marseille, que tem bem esse espírito animado, alegre, colorido, e combinar Marseille com Avignon. Porque fazer Aix-en-Provence, assim, para vocês saberem, a distância de Marseille para Aix-en-Provence é 30 minutos. Então, muitas pessoas fazem 3 noites em Aix e 4 noites em Avignon. Mas eu acho que a gente gosta de animação, então vamos se hospedar em Marseille, que tem mais a ver com o nosso mercado brasileiro, e também porque a gente vai ser paparicada, né, pela Elodie, quando a gente tiver grupos lá, ou individuais no Intercontinental, então eu acho que tem todo esse charme. Bom, então vamos continuar aqui no nosso segundo dia de viagem. Como eu acabei de falar de Aix, nós vamos então acordar cedinho e nós vamos para Aix-en-Provence. A gente organizou esse roteiro de maneira que a gente possa aproveitar os mercados provençais, né? Que esses mercados são muito interessantes, alegres, animados. A gente sabe que nosso mercado gosta muito, então, mercado brasileiro, não o mercado. O mercado é como se fosse uma feira livre. E tem produtos provençais, tem roupa, tem comidas típicas, frutas, legumes, enfim, é bem colorido, bem divertido de visitar. Então, nós vamos sair cedinho de Marseille, vamos para Aix-en-Provence e nós vamos começar a nossa visita de Aix pelo ateliê do famoso pintor Paul Cézanne. Gente, Paul Cézanne é original da cidade, né? E ele, então, tinha o seu ateliê. O Cid já visitou várias vezes, vai contar a história para a gente, que é uma das poucas coisas que eu não conheço em Aix-en-Provence,
Depois nós vamos continuar nosso passeio a pé pelo centro histórico de Aix, com suas casinhas estilo provençais de cor ocre, né? Visitar a cor Mirabeau, você vê que as casinhas com essas cores, todas são casas sempre nessa altura e dessas cores, tonalidades de ocre. E depois nós vamos, então, ter um breve tempo livre no mercado, né? Para a gente poder almoçar algumas coisas, ou então aproveitar para almoçar. Cid, você já visitou o ateliê do Paul Cézanne com nossos brasileiros? Sim, já estive algumas vezes no ateliê do Cézanne. Então, como a Elaine disse, que nasceu, foi criado na cidade de Aix, juntamente com o Émile Zola, grande escritor francês, né? Eles estudaram no mesmo colegial e mudaram-se juntos para Paris. O Paul Cézanne queria ser pintor, o pai, que era banqueiro, não quis que o filho dele fosse um artista porque ele ia morrer de fome, só que tão rico que ele era, o Paul Cézanne nunca precisou realmente trabalhar, foi ajudado primeiramente por um tio para chegar em Paris, estudando pintura com o Claude Monet, com o Renoir, com o Pissarro. Ele vai conhecer esses seus colegas e uma vez que ele domina a arte da pintura, ele não vai precisar ficar na grande capital de Paris para poder trabalhar, para ter clientes. Ele vai retornar à sua cidade amada, à sua amada Provence, e vai viver toda a sua vida em Aix. Esse ateliê que vocês estão vendo aqui, ele vai construir a partir de 1897 e vai trabalhar e viver nele até a sua morte em 1906, caminhando pelo campo, pela região da Provence, que o Paul Cézanne vai fazer as suas obras mais famosas, fazer séries, né, de pinturas de pessoas banhando-se, né? E também a montanha de Sainte Victoire, que está próxima de Aix-en-Provence, que, como o Claude Monet fez as séries das suas nenúfares ali em Giverny, o Cézanne ele vai destacar-se nas séries que ele vai pintar sobre essa montanha chamada Sainte Victoire até sua morte. Então, o ateliê, vocês estão vendo pela foto, foi deixado praticamente intocado, desculpem, e é uma visita emocionante, a gente sente a atmosfera, a presença do Paul Cézanne ainda nesse seu ateliê. Não veremos nenhuma obra original, isso é importante a gente destacar, como também com relação ao Van Gogh, que nós falaremos, né? As obras originais estão espalhadas em vários museus, na França, no mundo inteiro, mas nós veremos algumas reproduções. Agora, a cidade de Aix, ela é muito interessante, ela, na verdade, nasceu do acampamento do general romano, que eu disse a vocês, que a partir do ano 124 a.C., começou a conquistar a França, né, expulsando essa tribo de gauleses que incomodavam os fenícios, e eles encontraram águas termais. Então, a palavra latina aquae acabou transformando em Aix, né? São as águas da Provença, Aix-Provence. Há muitas fontes, e ainda fontes de águas termais, ainda hoje em dia. A cidade que acabou conseguindo uma certa independência no século XVII, a partir do reino do Luís XVII, ela tornou-se um ponto focal no sul da França para exercerem o direito. Muitos magistrados, juízes trabalhando aqui, muitas faculdades já foram inauguradas desde essa época. Ainda hoje em dia é um ponto de referência para o estudo de direito na França, e muito ricos, eles começaram a construir essas casas que vocês veem com essa cor de ocre, são hotéis particulares, são mansões particulares, principalmente no século XVII e XVIII. Ainda hoje em dia, Aix-en-Provence é uma cidade rica, é uma cidade burguesa, uma cidade limpa, maravilhosa para se conhecer. Nós faremos uma visita a pé, as ruas são muito estreitas, né, para os ônibus, mas ela é pequena, é charmosa e ainda hoje em dia rica. Bom, gente, então, quando a gente acabar nosso passeio a pé, a gente vai ter um tempo livre no mercado, ou então para almoçar em inúmeros restaurantes. E depois desse nosso almoço, nós vamos nos dirigir para o Domaine Château Lacoste.
A gente vai visitar a nossa primeira vinícola. Vocês sabem muito bem que não pode ter um passeio da KTS sem visitar uma vinícola, pelo menos. E essa região é muito rica, é a região do Vale do Rio Rhône, o Rio do Ródano, e é uma região rica, toda tem vinícolas. Antes de Lyon, até chegar lá, nós temos vinícolas em todas as partes. Então, eu escolhi esse domínio porque ele é um domínio muito bonito. Além disso, ele tem a gente visita as vinícolas, vê as vinhas, a gente vê a cave e tem um parque cheio de obras de arte contemporânea. Então, é muito bonito o local. Então, vale a visita, porque não é só uma visita para provar vinho, mas é uma visita para entrar na atmosfera da Provença, com várias obras de arte. Então, a gente chega, caminha pelo parque para digerir o nosso almoço, depois, então, a gente vai ver as vinhas, depois a gente vai na adega para visitar a adega ou a cave, vamos provar os vinhos e vamos ter um breve tempo livre para a gente, então, aproveitar ou comprar uns vinhozinhos e tomar, ou tomar mais vinho, enfim. Então, nós vamos voltar para Marseille relativamente cedo, nesse dia, para nós podermos visitar uma fábrica de sabonetes. Gente, os sabonetes de Marseille são famosíssimos, são os sabonetes mais conhecidos aqui na França. Les Savons de Marseille. Esse daqui é de amanda. Ai, que delícia! Muito bom, hein? Eu adoro, tenho uma coleção. Eu fui em fevereiro, comprei uma dúzia. Mas o tradicional sabão de Marseille, ele é dessa cor, ele é verde e não tem perfume, não é perfumado. Ele tem 70% de azeite, por isso ele é muito hidratante, muito cremoso, ele protege a pele, né? Limpa muito. Elodie disse que cura o Covid, a gente hoje estava morrendo de rir. Esse sabonete tem o I do Intercontinental, foi ela que me deu de presente numa das visitas, e eu guardo, não tenho coragem de usar. E ele serve também para tirar mancha de roupa. É muito bom para isso. Mas para tomar banho, gente, nada como o sabão de Marseille, bem coloridinho, muito perfumado e muito hidratante. Então, a gente visita uma fábrica e também... Fica a dica para souvenir, né? Uma lembrancinha ótima e cheirosa, né? Cheirosa. A gente visita a fábrica ou visita a loja e também, quem quiser, a gente pode organizar um ateliê de fabricação de sabonetes de Marseille. Né, gente? E nesse dia, então, nós vamos aprender a viver como um marseillais. Marseillais é o habitante típico de Marseille. Gente, para você ser um marseillais, você tem que tomar pastis e jogar petanque. Pastis é um aguardente de anis que a gente bebe, né? A gente bota uma dose no copo, depois a gente bota gelo e água e ele fica com essa cor amarelo. Ele também é conhecido como tomar um amarelinho, tomar um jaune. Jaune em francês é amarelo. Então, o tradicional final da tarde em Marseille é jogar petanque com essas bolas, que parece bocha, né? E também a brincadeira é que você tem que jogar a bola o mais perto possível dessa bolinha aqui pequenininha vermelha. Quem deixar a bola mais perto ganha, né? E você fica jogando petanque e tomando pastis. Vocês não vão ver o pastis aqui, porque eu não gosto de pastis, eu não gosto de anis. Então, eu vou preparar uma outra surpresa para vocês. Depois da partida de petanque, né? Acompanhado de um pastis, nós vamos jantar no restaurante, provar bouillabaisse, que é uma espécie de sopa de peixe, lembra a nossa muqueca, porque são vários peixes, mariscos, camarão, lagostim, enfim, todos esses. Não é um prato barato, é um prato fino e delicioso, gente. Realmente é muito bom. Então, vê que Marseille tem muita animação, né? Bom, outra coisa também, quando a gente fala de Marseille, a última coisa, gastronomia típica, azeitonas. Né? Maravilha, deliciosas as azeitonas. O patê de azeitona, que é a tapenade. Tá dando para ver? Que é o patê de azeitona. Então, são produtos típicos provençais para a gente degustar num dos inúmeros bares e restaurantes no Porto de Marseille. Estamos com água na boca aqui. No Brasil, daqui a pouco é a hora do almoço. Estamos salivando aqui, Elaine. Bom, vamos continuar, tá? E no domingo, então, nós vamos aproveitar para visitar o Porto de Marseille. Gente, nesse dia, a gente, então, vai começar o nosso passeio passando pelas praias de Marseille.
Se o voo chegar tarde, vai ser nesse dia que a gente vai fazer o City Tour, não tem problema, a gente alteraria a ordem do passeio de Cassis, né? Então, vamos ver as praias de Marseille, depois a gente pega a autoestrada para chegar até o porto de Cassis. Chegando no porto de Cassis, a gente vai para o estacionamento, do estacionamento pega os trenzinhos para ir até o porto, porque tem a cidade de Cassis e o porto de Cassis. O ônibus não pode chegar até o porto de Cassis, porque é muito pequenininho, é muito charmoso, é um porto pitoresco. Você vê sempre com essas casas provençais, com essa cor de ocra, mesma altura, e vários barquinhos. Claro que a gente vai fazer um passeio de barquinho, né? Bom, a gente chega em Marseille, se a gente chegar cedo, e a gente então vai fazer um passeio de barco para visitar o Parque Nacional das Calanques. Gente, Calanques é um parque nacional, né? São essas espécies de entradas assim no mar, acompanhada desses penhascos de calcário, e você tem esse contraste de cores, que é uma coisa assim espetacular. O Parque Nacional das Calanques é um parque nacional, reserva da biosfera, então a gente não pode entrar como quiser. Então, é super controlado e a gente só pode fazer passeio se o tempo estiver bom. Se estiver ventando, a gente não pode ir. A gente tem que, talvez, acrescentar para uma caminhada no parque, que a gente também pode caminhar por cima dessas pedras. Tem trilha também, para quem for mais aventureiro. Então, a gente entra nas Calanques e para. Também, a maioria das Calanques não é permitido banho de mar. Tem umas que sim, umas que não. Podemos fazer passeio de 45 minutos ou de 1 hora. A gente aí vai definir de acordo com o perfil do grupo. Mas as cores são maravilhosas. Aqui uma praia, por exemplo, que pode nadar. Esse é um exemplo, ó. Lugar maravilhoso. Essa é uma das que permitem banho de mar. Tá? Então, a gente tem que ver. O passeio, normalmente, não inclui banho de mar. Tá? Vocês estão vendo depois, nas Calanques não tem uma praia específica, né? É a falésia que cai diretamente no mar, mas é importante também assinalar que as praias que a Elaine falou, em Marseille, são praias verdadeiras de areia, praias de areia, da própria cidade de Marseille também. Isso é um ponto interessante, né, Cid? Porque muitas praias no Mediterrâneo são formadas somente por pedra, né? E o brasileiro leva aquele susto quando chega, né? Mas Marseille tem essa diferença, justamente. Praia de areia com essa água azul turquesa, gente, é uma coisa assim, é maravilhoso para a gente. A gente não está acostumado com água azul, a nossa água é verde. Então a gente vai. Como é domingo, eu acho melhor eu achei melhor a gente reservar o almoço, né? Eu provei vários, eu tive lá já algumas vezes e a gente então reservou no restaurante Le Grand Large, que fica na praia de Cassis, porque Cassis também tem uma praia no centro da cidade. Depois, nós, então, temos um tempo livre para passear pelas ruelas de Cassis e aproveitar. Tá vendo? Sempre essas casas com cores ocras e tudo mais, e sentar na beira do porto para tomar um drink, tomar mais um vinho, ficar apreciando essa paisagem do Porto de Cassis, que é sensacional. Né, gente? Realmente é muito bonito. Não podemos garantir o passeio de barco, depende das condições climáticas, ok? Bom, depois nós voltamos para Marseille, tá? E vocês veem novamente o hotel. Por que eu coloquei assim? Por que a gente colocou o hotel? Porque a gente acha que nesse dia o brasileiro precisa de fazer compras. Ele ainda não teve tempo livre para comprinhas. Então, próximo ao hotel, nós temos um centro comercial que se chama Les Terrasses du Port, que dá para você ir e voltar a pé. São 10, 15 minutos a pé. Então, é um grande centro comercial que fica aberto até às 20 horas, com todas as grandes marcas. Ele se chama Terraço do Port, ele fica na região do Porto, porque o pessoal que chega de cruzeiro marítimo, de navio, pode passear em Marseille e depois ter tempo para fazer compras na cidade. Vê como o hotel é lindo, né, gente? Bom, essa última noite, né, em Marseille, se você ainda não provou a bouillabaisse, não deixe de provar. Então, segunda-feira, nós vamos embora de Marseille, muito tristes, né? Mas a gente vai prosseguir, mas nós vamos para a Provença, para o coração da Provença. Nós vamos para Avignon, com uma passagem parada em Arles. Gente, Arles é uma cidade, cidade tipicamente provençal, né? E ela tem
Monumentos, né? Monumentos romanos ainda muito bem preservados que podem ser visitados. É uma cidade que é patrimônio da humanidade e tem um patrimônio de ruínas romanas realmente muito bem preservado. São 112 monumentos classificados, sendo que os dois mais importantes são as famosas arenas de Arles e o Teatro Romano de Arles, o antigo Teatro Romano. Tá, gente? Vocês veem a vista... E aqui vocês veem o Rio Ródano, que acompanha a paisagem. Vê que a cidade é muito bonita, então a gente vai sair cedinho. Ela fica no caminho entre Marseille e Avignon, ela fica bem no caminho. Então, foi o Cid, eu tinha escolhido uma outra cidade, o Cid me recomendou que a gente faça esse percurso. Aqui nós temos as arenas de Arles e aqui nós temos o Teatro Antigo de Arles. Então, nós vamos chegar, nós temos uma visita incluída nas arenas, e depois o nosso guia vai nos levar para conhecer a cidade de Arles, que tem uma ligação muito forte com Van Gogh. Van Gogh morou em Arles de 1888 a 1889. Cid, você quer contar para a gente a história do Van Gogh e mostrar para a gente como é que a gente vai fazer esse passeio a pé, por favor? Então, após a visita, né, das arenas, esse enorme anfiteatro, que é o maior preservada até hoje na França, né? Colonizada pelos romanos, já seguindo o rio Ródano, nós iremos ver, então, a parte medieval da cidade e dois locais dedicados ao Van Gogh, que passou 11 meses em Arles, vivendo juntamente com o seu amigo, o Paul Gauguin, que ele tinha convidado especialmente de Paris. O Van Gogh chegou em Arles para ganhar um pouco mais de luz natural, quanto mais ao sul, né? Então, mais próximos do Equador, as temperaturas já são mais amenas e muito mais luz, muito mais abundante que em Paris. Ele estava quase deprimindo-se na cidade de Paris. Ele ficou tão entusiasmado, foi o período mais prolífico dele, pintou mais de 150 obras em 11 meses. Ele vai convidar o seu amigo, então, o Paul Gauguin, só que é em Arles que ele vai ter uma crise mental muito grande, ele vai quase matar o seu amigo Gauguin com uma navalha, que no último segundo ele vai reganhar um pouco de consciência, ele vai virar a navalha contra si mesmo e vai cortar uma parte da sua orelha e depois ele irá auto-internar-se, né, num asilo especializado em terapia de arte, que nós veremos ali próximo da cidade de Saint-Rémy. Mas só para dizer a vocês, nós temos o antigo Hospital Central, a Santa Casa de Arles, que tornou-se hoje chamado Espaço Van Gogh. É um local utilizado para muitas exposições temporárias, tem uma biblioteca, e é onde, então, ele foi primeiramente tratado antes de ir mudar-se definitivamente ao asilo. E uma coisa mais recente, que data de 2016, é a Fundação Vicente Van Gogh, que vocês estão vendo aqui, a entrada. Essa fundação que foi construída numa mansão particular do século XVIII, com partes modernas, como vocês veem, que é também dedicada a exposições temporárias. Às vezes, dependendo da exposição, eles podem ter uma obra original do Van Gogh, mas não é garantido, como eu disse a vocês, né? Van Gogh o Cézanne, nós temos que ver nos museus principais. Mas, para quem gosta, né, do Van Gogh, é uma oportunidade de ver por onde ele passou. Inclusive, nós vamos terminar o nosso passeio no Fórum, no antigo Fórum Romano, uma praça que tem esse café que vocês veem aqui, à esquerda, na esquina, com todo amarelo, que fez parte de algumas pinturas do Van Gogh, e nós teremos tempo para tomarmos um cafezinho e vermos o café e essa praça do ponto de vista do próprio grande Vincent Van Gogh. Bom, então, gente, depois que a gente fizer nosso passeio a pé, a gente vai ter um tempo livre em Arles para almoçar nessa praça, depois a gente prossegue em direção a Avignon, tá, gente? Gente, aqui vocês têm a vista de Avignon,
né, com o Rio Ródano aqui, sempre acompanhando, o Palácio dos Papas e a famosa Ponte Saint-Bénézé, conhecida como Ponte de Avignon. Então, a gente vai sair de Arles, vai prosseguir mais ou menos 40 minutos, 1 hora até Avignon. Então, a gente chega e já aproveita, a gente já vai chegar no horário exato do nosso check-in. Nós escolhemos, então, o Hotel Cloître Saint-Louis, que é um hotel que fica dentro da parte murada de Avignon. Tá? Nós temos alguns hotéis que ficam dentro da parte murada, e como a gente está se hospedando no Intercontinental, a gente tem que estar com um hotel que tenha mais ou menos a mesma categoria, né, para a gente ter o mesmo padrão de qualidade. Então, é um hotel bastante charmoso, tem uma parte antiga histórica e uma parte mais moderna, toda acoplada. Nós temos o jardim interno e uma piscina, e os quartos muito confortáveis, dentro da parte da cidade murada de Avignon. Tá, gente? Então, nós fazemos o nosso check-in e, logo após o check-in, nós vamos, então, visitar o Palácio dos Papas, pois a cidade de Avignon também é conhecida como a cidade dos Papas, porque durante um período muito importante do século XIV, que o Cid vai contar a história para a gente, porque eu, para datas, sou uma negação, Avignon foi uma cidade... por brigas com o Vaticano, os papas se transferiram para a França, para a cidade de Avignon. Então, é uma cidade muito bonita, muito importante, tem esse palácio riquíssimo, maravilhoso, que a gente vai fazer uma visita guiada, e depois nós vamos visitar a cidade de Avignon de trenzinho. Dependendo da época do ano, a gente faz o trenzinho antes ou depois da visita, tá? Para vocês poderem aproveitar, porque do centro histórico da cidade de Avignon é quase todo fechado para ônibus. Então, a visita tem que ser a pé, e a gente acha que depois de um dia cansativo, o trenzinho cai muito bem, né, gente? Então, a gente faz o nosso passeio de trenzinho para a gente ter toda essa ideia de Avignon. E depois, no final do dia, para quem ainda tiver perna e coragem, nós vamos, então, ver a ponte de Avignon, né? Porque a gente pode ver de baixo ou pode querer subir na ponte, para a gente, então, apreciar essa paisagem. Cid, você pode contar... peraí, só para vocês verem aqui, gente. Vocês veem, essa aqui é a parte murada da cidade, né? Aqui é o Palácio dos Papas, e aqui em cima tem um jardim maravilhoso, que o trenzinho pode subir, né? Porque é uma ladeira bem boa para subir, e aqui é a ponte, que hoje em dia só tem uma parte da ponte que ligava até o outro lado do Rio Ródano. Cid, então você conta para a gente essa história dos papas, o que os papas vieram fazer aqui na França, por favor? Eu quero começar com essa mesma foto, a mesma foto que nós estávamos antes, por favor, porque Avignon vem da palavra Avenio, que significa o local dos senhores. É uma cidade muito antiga também, que foi ocupada por povos celtas, né, antes da conquista de Roma, e eles viviam nesse jardim acima que vocês veem, com as árvores aqui, acima do rio Ródano. Sempre o rio Ródano, que vai sempre ajudar na conquista e no comércio dessa área. Nós falamos de passeios a pé, porque após Marseille, estamos com cidades bem menores, né? Arles tem em torno de 50 mil pessoas, né? Avignon tem 90 mil pessoas, então são cidades que facilmente a gente explora a pé, e que, apesar que Avignon não tenha mais nenhuma ruína romana, ela conservou uma grande parte da cidade medieval original, tanto que a Elaine está falando a vocês das muralhas que nós vemos aqui, construídas pelos papas quando viveram em Avignon, coisa assim surpreendente, e essa ponte aqui, que não atravessa mais totalmente o rio Ródano, ela para desse lado esquerdo aqui, que é chamada, então, a Ponte de Avignon. Eu não canto muito bem, gente, mas vocês certamente já ouviram falar de uma canção, né? Sur le pont d'Avignon, only dança, only dança. Mais um talento do Cid, hein? Além de guia, cantor, estamos descobrindo. Sur le pont d'Avignon. Only dança, tout en rond. Não, mas eu canto muito mal. Ela é uma ponte milagrosa construída no século XII, antes dos papas mesmo chegarem a Avignon, mas destruída, como muitas outras pontes, pelas inúmeras enchentes do rio Ródano, que nessa área aqui torna-se muito violento, sobretudo no degelo das águas, com o final do inverno.
mas é um ponto marcante da cidade. Mas outra coisa que eu próprio fiquei escandalizado como brasileiro quando eu vim à França, saber que os papas viveram durante 70 anos em Avignon. Eu nunca tinha ouvido falar disso. E o que acontece é o rei francês, Filipe IV, do começo do século XIV, que vai praticamente impor a eleição em 1305 de um papa francês. Na verdade, ele era bispo da cidade de Bordeaux, Bordeaux já no extremo sudoeste da França, ali no Oceano Atlântico. É esse papa que, partindo com a sua corte de Bordeaux para ir a Roma, como Roma era uma cidade que nessa época estava com várias facções opostas e estava quase com uma guerra civil, o Papa acabou sendo convencido pelo rei para ser coroado Papa na cidade de Lyon, então, na França, e ele desceu um pouco mais ao sul e preferiu ficar num condado que já pertencia ao Vaticano, na Provença, ao lado de Avignon. E é em 1309 que esse Papa chamado Clemente V vai instalar-se em Avignon e ficarão aqui na França sob influência direta do rei da França, né? Durante 70 anos. Foram 7 papas, todos franceses, morando em Avignon. Após ele, o João XXIII é o papa que vai, então, construir esse palácio imenso, que será construído em 2 fases. É o maior palácio gótico civil da Europa, preservado, felizmente, até hoje. E é por isso que nós iremos fazer a visita, porque a corte papal, nesses 70 anos, conheceu uma riqueza nunca vista antes na história do Vaticano, e era uma das cortes mais luxuosas de toda a Europa. Então, logicamente, houve uma decadência, até que o Gregório XI, em 1377, vai decidir retornar, então, ao Vaticano, e aí, com a sua morte, a eleição de um papa italiano, só que os cardeais franceses não gostaram e vão eleger um outro papa francês que vai instalar-se em Avignon. 2 outros papas franceses em Avignon e 2 outros no Vaticano. Logicamente que um vai excomungar o outro, vai ser uma guerra muito grande, e aí, no comecinho do século XV, vão eleger um terceiro papa que não vai arrumar essa situação. É o chamado do grande cisma da Igreja Ocidental, a grande divisão da Igreja Ocidental. E vai ser uma guerra muito grande, uma disputa muito grande, até finalmente 1417, quando o Papa Martinho V será finalmente eleito em união com todos os cardeais da Europa, e aí o Vaticano será definitivamente, né, a sede do papado até os dias de hoje. Mas nós tivemos, então, papas em Avignon. É importantíssimo de visitar esse palácio. Nós veremos o fausto e a riqueza dos papas franceses dessa época, nessa cidade. Gente, Avignon é uma cidade extremamente charmosa e a porta de entrada para a Provença. É a melhor cidade para se hospedar quando vocês querem visitar a Provença, porque ela tem todo o charme de uma cidade medieval, com a muralha, né? Tem um Palácio dos Papas, tem uma arquitetura muito bonita, casinhas, tem bons hotéis, né? E vocês têm uma gastronomia, tem um mercado de Avignon. Então, assim, é legal porque a gente faz os passeios e de noite a gente sempre fica a pé, andando a pé dentro da cidade. Tem vários restaurantes, barezinhos, é bastante animada a cidade. Bom, terça-feira nós então vamos continuar na nossa viagem papal. Bom, primeiro nós vamos continuar na nossa viagem romana, nós vamos até a cidade de Orange para visitar o Teatro Romano de Orange. Em Arles nós vamos visitar as arenas, então nós vamos visitar o Teatro Antigo de Orange, que é maior e mais importante que o Teatro Antigo, que é assim, muito bem preservado, muito bonito, muito importante. Nós vamos visitar Orange de trenzinho, depois a gente visita o Teatro Romano, e além, antes de prosseguir para Châteauneuf-du-Pape.
Gente, Châteauneuf-du-Pape é uma região produtora de vinhos, uma das regiões mais ricas a nível de produção de vinho, produz um dos melhores vinhos da França, um dos vinhos mais caros da França, que é o vinho Châteauneuf-du-Pape. Normalmente, o preço médio de uma garrafa é em torno de 50 euros, mas são deliciosos. Então, a gente chega. Por que Châteauneuf-du-Pape? Chateau, castelo, neuf, novo. O castelo novo do Papa. Né? Esse daqui, não é esse castelo, tá, gente? Mas, assim, um dos papas que gostava muito de comer e muito de beber, ele, então, resolveu ter uma residência de verão e construiu uma residência de verão, que é o Papa João 22, construiu um retiro de verão numa cidade no alto do morro, né, com vista para todas as vinícolas, com vista para o Ródano, para tudo, e uma região para ele estar próximo dos vinhos que ele gostava tanto. Então, era um clima mais agradável, mais fresquinho, e ele, então, podia apreciar todas as vinhas. Aqui você vê o Ródano e as vinhas do Châteauneuf-du-Pape. Então, gente, a gente vai chegar nessa cidade, a gente vai ver a ruína, que só sobrou uma parte do castelo, só uma parede, praticamente. Nós, então, vamos almoçar no restaurante Le Verger des Papes, com vista para todo o Vale do Rio Ródano, almoço incluído, você vê que uma gracinha um restaurantezinho. E a cidade toda é praticamente em cima do morro, então tudo tem uma vista assim, sensacional. E depois nós vamos visitar certamente uma vinícola, pode ser o Domaine Beauregard, né, para visitar a cave, provar o vinho Châteauneuf-du-Pape. Esse dia é um dia mais light, a gente vai voltar cedo para Avignon, para a gente aproveitar a cidade, aproveitar o hotel. Então, como a gente vai chegar cedo, vocês podem fazer um passeio de barco no Rio Ródano, tem um passeio de 1 hora, ou então vocês podem fazer o jantar no barco também. Também é muito legal o passeio de barco ou jantar. Vê que aqui a parte aberta dele. Tá? Opa, outra coisa que é importante para vocês saberem, gente, que no verão, mais ou menos do dia 20 até o 20 de julho a 30 de agosto, nós temos o Festival de Som e Luz em Avignon. Então, vários monumentos têm projeções de vídeo à noite, é tarde, tem que esperar anoitecer. Então, são projeções nos principais monumentos, sendo que um dos principais monumentos é o Palácio dos Papas, então vai ter projeções no Palácio dos Papas de som e luz. Então, é muito bacana, então vale a pena ir na parte do verão. Gente, o que vai acontecer? Período para visitar, fazer esse roteiro que eu esqueci de dizer. A melhor época para visitar a Provença é de 15 de junho a 15 de julho, porque é a época da floração da lavanda. Então, é o melhor período. Mas, todo ano, exceto em 2020, nós temos um festival de teatro em Avignon, que é o principal festival de teatro da Europa. É um festival de teatro com várias obras que são mesmo ao ar livre, né? Dentro do Palácio do Papa, na corte, no pátio principal. Então, tem várias apresentações de teatro, de tudo que é tipo, de uma pessoa, obras grandes, importantes, mais importantes. É um festival de teatro que dura 15 dias. Então, de 1 a 15 de julho, nunca tem hospedagem em Avignon. Então, fica muito restrita essa história da lavanda. Todo mundo quer ir para ver a lavanda só está lá em 1 mês, e nesse 1 mês, em 15 dias, Avignon não tem disponibilidade. Tá, gente? Sempre tem solução, claro, tá? Mas pode ser que a gente não consiga hospedagem dentro de Avignon. E o fato, gente, a gente não pode ficar contando com a lavanda para vender a Provença. Se fosse só o período da lavanda, né, gente? A Provença é um lugar para ser visitado o ano inteiro, especialmente, eu digo, de maio até o final de outubro, que é onde você tem a melhor luz, né? E não se fixem na história da lavanda, porque é muito complicado de unir as duas coisas. Se vocês quiserem ver a lavanda, vocês têm que reservar agora para conseguir disponibilidade para o ano que vem. Setembro, outubro já é tarde. Tá? Bom, então a gente já voltou para Avignon. Nesse último dia à noite, a gente ou fez o passeio de barco, depois fez o espetáculo de som e luz. Na quarta-feira, nós então vamos começar a entrar cada vez mais dentro da nossa Provença querida. Quarta-feira, nós vamos visitar Saint-Rémy-de-Provence. Depois nós vamos visitar Beau-de-Provence, essas duas cidades importantes da Provença. Saint-Rémy-de-Provence, nós escolhemos quarta-feira, que é o dia do mercado. É o principal mercado da região da Provença. Tá, gente? Onde vocês vão provar essas delícias todas provençais,
Ah, nossa, inclusive as azeitonas famosas, maravilhosas. Né? Vamos aproveitar. Então, saímos cedinho nesse dia. É um dia bem puxado, por isso que a gente alterna dias mais calmos com um dia bem puxado. Esse é um dia que a gente vai sair cedinho, vai chegar lá em Saint-Rémy-de-Provence, né? Que eu descobri, que se eu não sabia, uma vergonha, eu nunca fiz visita guiada em Saint-Rémy, que é a cidade onde nasceu Nostradamus. Né? Vamos fazer uma breve caminhada até o mercado provençal. Dá para ver a casa do Nostradamus por fora, da rua, dá para vê-la. Dá para ver? Ela existe ainda. Ah, bom. Então vamos ver a casa do Nostradamus, depois vamos ter breve tempo livre no mercado para a gente fazer as nossas comprinhas, provar e tudo, provar os produtos provençais, e depois nós vamos nos dirigir a Saint-Paul-de-Mazolle, que é o asilo onde ficou internado Van Gogh de 1889 a 1890. Né? Então, esse é o quarto onde ficou internado Van Gogh. Cid, você já levou brasileiro lá? Sim, já fomos várias vezes. Saint-Rémy, além de ter uma história também muito antiga, que foi uma cidade fenícia, os gregos chegaram até Saint-Rémy, nós temos altas ruínas grego e também romanas, em Glanum, e do lado dessas ruínas, do outro lado da estrada, é mais ou menos a 1 quilômetro do centrinho de Saint-Rémy, nós temos um antigo mosteiro do século XII, chamado Saint-Paul-de-Mazolle, que a partir do século XVIII tornou-se já uma instituição para saúde mental e que, no século XIX, especializou-se em terapia de arte. É por isso que, depois do seu grande, da sua grande crise mental, o Van Gogh, retomando a consciência e vendo o seu problema psíquico, então ele vai auto-internar-se durante um ano em São Paulo de Mazola. Nós visitamos o quarto dele, onde ele esteve. Não é mais a cama ou os móveis originais, mas eles fazem uma reconstituição. Ele é muito charmoso. É um local que ainda hoje em dia é um asilo especializado em arte-terapia, uma parte que, logicamente, não se visita. Nós visitamos a parte histórica, aonde o Van Gogh esteve, e com muitas reproduções das suas obras que ele fez durante esse período de Saint-Rémy. Bom, gente, depois que a gente visitar Saint-Rémy-de-Provence, tá, a gente então vai se dirigir para Les Baux-de-Provence. Les Baux-de-Provence é um vilarejo medieval que fica em cima do morro, né? E você vê esse morro, você vê que calcário, você tem toda essa região de calcário. A gente então vai chegar em Les Baux-de-Provence, já cansados, né? Já vai chegar direto, a gente vai almoçar num restaurante, num albergue local, com vista para todo o vale, né? Depois a gente então vai fazer uma breve caminhada pela cidade de Les Baux-de-Provence, que é muito bonitinha a cidade, é uma gracinha, tem vários ateliês de arte, lojinhas, e nós temos também um castelo medieval, as ruínas de um castelo medieval, que podem ser visitadas, mas aí, gente, tem que andar muito, e nós já estamos aí, temos muita coisa para ver, então a gente acha que melhor aproveitar uma atração mais importante que fica na cidade de Les Baux-de-Provence, que é a famosa Carrière des Lumières. Carrière, gente, é pedreira. Tá? Então, nós temos a antiga pedreira, onde por isso é que vocês veem esse calcário branco, né? Uma pedreira antiga. Vê que ela é toda cortada. Hein, Cid? É uma bela foto, né? Bela foto, maravilhosa. Sim. É impressionante, olha o tamanho das pessoas. O tamanho das pessoas. Então, vocês entram num local, né, como se fosse numa caverna, né, gigantesca, onde você tem essas paredes de calcário brancas, todas cortadas assim, porque como era uma pedreira, então ela cortada, a pedreira fechou,
o local ficou abandonado e eles construíram a Catedral de Imagens, Le Carrière de Lumière. Quando a gente entra nesse local, não tem problema de claustrofobia, porque é muito grande. Vocês veem projeções de obra dos artistas, teve a exposição do Van Gogh, do Picasso, projetada nos muros da pedreira. É um espetáculo de som e luz, que dura mais ou menos 40 minutos. Vocês veem as obras, ficam passando as projeções nessas paredes gigantescas. É uma coisa assim, sem palavras, só indo lá realmente para ver. Aqui em Paris tem o irmão mais novo, o pequeno irmão, que é o Atelier de Lumière, que já é sensacional, mas lá é algo mais monumental ainda, porque o local é maior, as paredes maiores, então realmente é maravilhoso. É uma imersão nas obras que são postas. Cada ano, sem palavras, só indo lá para ver, gente. Tem um programa diferente, não é mesmo, Elaine? Todo ano tem um programa diferente. O ano passado foi... Ano retrasado, Van Gogh, ano passado, Picasso. Esse ano ainda não sei, porque normalmente abre em maio, né? A exposição nova. Em maio, esse ano, está tudo atrasado, né? Então, uma pergunta aqui, Elaine, por favor. Até uma perguntou se essa exposição tem o ano inteiro, ou é só nessa temporada, maio ou Não, tem o ano inteiro, tem o ano inteiro. Tem o ano inteiro. Perfeito. Só que ela muda todo ano. Muda todo ano, ok. Normalmente fica fechado em uma época do ano, normalmente um mês, mais ou menos, no mês de inverno, né? Ele fica fechado para trocar a exposição. Né? Mas assim, então, mas ela é o ano inteiro. Não é porque é inverno e tudo mais, não. É o período da troca da exposição. Então, normalmente ela fecha em março e reabre em abril. Aí depende, ou fevereiro ou março. Normalmente é sempre bom consultar, porque às vezes no inverno está fechado para troca da exposição. Tá? Então, nesse dia, nós visitamos Saint-Rémy-de-Provence e Les Baux-de-Provence. Bom, quinta-feira, vamos continuar na Provença. Ai, gente, eu adoro esse dia. Eu acho esse dia bastante divertido. Quinta-feira, então, nós vamos fazer uma experiência de mercado, né, com o nosso guia. Nós vamos sair cedinho, outro dia bem animado. Vamos sair cedinho, quinta-feira. Vamos, então, passar em Isle-sur-la-Sorgue, que é dia de mercado, mas também podemos fazer essas compras de mercado no mercado de Avignon. Tá? E vamos, então, comprar os produtos para fazer o nosso piquenique. Então, a gente tem uma verba e os clientes vão escolher o queijo, o pão, as tapenades, os patês, os frios, frutas típicas, tomatinhos e tudo mais. E nós vamos nos dirigir ao Domaine Lagarelle, que fica no coração do Luberon. Né, gente? Luberon é uma região muito bonita, no coração da Provença, rodeadas de vilarejos que ficam, village perché, que são vilarejos que ficam pendurados em cima do morro. Esses vilarejos são lindos, mas é complicado de chegar nesses vilarejos. Por isso que eu digo que é mais bonito ver os vilarejos. Quando você passa na estrada embaixo, olha para cima e vê todos os vilarejos perché, pendurados, do que chegar e visitar os vilarejos, porque o ônibus nunca pode entrar, exceto o Roussillon, que a gente vai visitar no final do dia, que é o que dá para chegar mais perto de ônibus, né? E aí você, quando está lá, você não vê o vilarejo. Então, o bonito é você aproveitar para ver o vilarejo de baixo para cima, e vamos escolher um para a gente subir e depois ver todo o vale, toda a região do Luberon. Né? Mas voltando aqui, compramos o nosso piquenique, saímos de direção ao Domaine Lagarelle, né? Tapenada, produtinhos, tudo que a gente pode fazer, e escolhemos o Domaine Lagarelle, porque até esse ano, né, não sei, com essa mudança toda, nós vamos ser atendidas pelo Christophe, que é um francês que morou até a idade de 18 anos no Brasil. Então, ele faz a visita para a gente em português, né, com os vinhos deliciosos, e eles têm uma área de piquenique, né, uma área coberta para fazer piquenique, porque brasileiro quer fazer piquenique, né, mas não quer sentar no chão e quer banheiro. Então, nesse local, nós temos vinhos gostosos, nós temos uma área coberta para fazer piquenique, nós temos a vinícola, as vinhas para visitar, e os vinhos da região. Né, você vê que tem vinho rosé, branco e tinto, os vinhos da região do Luberon, uma região do Côte-de-Rhône. Então, nós vamos ter um piquenique. E se o tempo não estiver bom, a gente pode fazer um piquenique dentro da adega. Então, a gente tem plano A, B e C. Se o Domaine Lagarelle não tiver disponibilidade, vai ter outro local. Mas esse é o meu local favorito, porque temos um amigo que fala português lá também. Tá?
vocês veem que aqui é a cidade de God, que a gente vai passar para ver a vista, né? E nós vamos também, uma coisa muito importante na região da Provença, que nós temos vários moinhos de produção de azeite. Como tem muita azeitona na região, nós vamos ter moinhos de produção de azeite. Nós vamos visitar o Moulin, moinho Genon, um produtor local de azeite, né? Nós vamos provar o azeite atapenado, né? E nós vamos poder provar o azeite atapenada, e tem uma lojinha muito legal, o azeite é muito gostoso, né? Antes da gente, então, continuar o nosso caminho para visitar a cidade de Roussillon. Também você vê em todas as cidades da Provença, não tem prédios altos, né? 2, 3 andares e a cor ocre, né? Que são típicas dessa região. Então, o Cid falou que essa é a cidade que ele mais gosta. Então, tem Gordes, Roussillon, mas Gordes a gente prefere Roussillon porque é mais fácil de chegar de ônibus. Não é, Cid? Bem mais acessível, e Roussillon também fica em cima de uma colina, de um penhasco, e essas casas que nós vimos desde o começo desse roteiro que a Elaine montou para nós, né? Desde Marseille, essas casas coloridas em ocre, é um ocre que vem de uma pedreira aí, nesse vilarejo chamado Roussillon. A gente pode até ver a pedreira aqui desde o século XIX, com a Revolução Industrial, e aí com a aquisição de cores industriais, químicas, né? Então, felizmente, ela fechou, mas é um parque que pode visitar, que pode caminhar, nós veremos as falésias de cores diferentes de ocre. Eu digo diferentes porque ele vai do branco até o roxo, e é ali que era retirado, desde a Idade Média, o ocre que coloriu todas essas casas dessa Provença, dessa parte sul da França, que próximo do Mediterrâneo, acabou influenciando também muito as casas coloridas da Itália também, que nós estamos mais acostumados a ver, né? E há uma passeio que a gente pode fazer para quem quiser ir até o alto da colina dessa cidade, como a Elaine disse, uma vista maravilhosa da área em torno, e é a cidade mais charmosa dessa micro-região chamada Luberon. Perfeito. Bom, gente, nossa viagem está chegando no fim, né? Então, triste, porque realmente é a região que eu mais amo na França, né, gente? Realmente é muito bonita. Vê que as cores, assim, os perfumes, os sabores, nossa, temos muitos vinhos para tomar nessa região, mas hoje não é dia de vinho, a gente vai mudar. Bom, último dia, nós então podemos ter duas opções na sexta-feira. Ou a gente sai de Avignon, vai visitar os campos de lavanda e vai depois para Marseille e para o Brasil, ou então a gente vai para Avignon, visitar os campos de lavanda, claro, se for o período, e podemos prosseguir para Nice e fazer a parte da Côte d'Azur, que para mim é o programa ideal, né? 3 noites em Marseille, 4 noites em Avignon e 3 noites em Nice. Seria o ideal para fazer toda essa parte, o melhor do sul da França, não é? Mas hoje a gente vai ficar aqui na Provença. Então, a gente vai sair cedo, se for entre 15 de junho e 15 de julho, gente, pode ser 18 de julho, né? Às vezes ainda tem, não é 15 certinho. A natureza, né? Não é exata assim, né, Elaine? Tudo depende, é por volta de... mas é mais certo nessa data, sim. É mais garantido, tá? Eu fui o ano passado em agosto, no retrasado, fui em agosto e já tinham cortado todas as lavandas. Eu fiquei super frustrada. Não vi nada, parecia um matagal. Então, não vale a pena. Tá? Então, a gente sai e vai até Valensole, que é a capital da lavanda. E nós vamos visitar um produtor de lavanda local, que é a lavanda Algevin. Então, gente, olha os campos de lavanda. Né? Quando fui lá, eu comprei meu perfume, minha lavanda, meu sabonete de lavanda com o cheirinho, né, que a gente bota na roupa, e são saquinhos com lavanda, e se você tiver traça no armário, se você botar um saquinho de lavanda, a traça some. Né? Fica a dica. Um sabonetinho de lavanda, eu aprendi isso com o nosso guia. Muito importante.
né? Mas também podemos utilizar a lavanda para culinária. Podemos fazer risoto de lavanda, fettuccine com lavanda, podemos fazer um kheer com lavanda, né? Fazemos também o queijo de cabra, que é típico da região, com mel e lavanda. Então, é muito utilizada a lavanda culinária. Uma coisa muito interessante que a gente criou, para vocês ficarem sabendo, se o grupo viajar para essa região e não for período de lavanda, nós podemos acrescentar um ateliê gastronômico de lavanda e podemos fazer isso num restaurante em Avignon com um chefe. Nós já fizemos isso 2 ou 3 vezes. Então, nós fazemos um jantar tradicional com o menu em torno da lavanda. Nós, então, temos o kheer com a lavanda, com licor de lavanda. Nós vamos ter... Ele vai mostrar para a gente como fazer um risoto com lavanda, né? Depois a gente vai provar o prato principal, depois a gente vai comer o queijo com mel de lavanda, nós vamos comer o creme brulee com lavanda. Nossa, né? Elaine, para que a gente está salivando aqui, socorro! Podemos fazer para não ter a frustração de não ver a lavanda, já que a gente não vai ver, a gente vai comer a lavanda. Pode fazer uma alternativa, tá bom? Então, gente, no período que não tem a lavanda, nós podemos também visitar a fábrica da Occitane, que é pertinho dessa região, que é em Manosque. Que aí também o brasileiro não vai ficar muito frustrado. Tem lavanda, mas não é o forte da região. Mas a gente pode visitar a fábrica, ver como é que faz a fabricação e, claro, depois tem a lojinha da Occitane. A 16 minutos da cidade de Manosque ou de Valençole, entre 20 minutos mais ou menos, vocês vão ter a cidade de Gru-les-Bains, né, que é também uma dessas cidadezinhas medievais, né, também alto do morro, onde a gente vai almoçar antes da gente prosseguir viagem para Nice, ou a gente vai para Marseille para pegar o nosso voo de retorno para o Brasil para prosseguir a nossa viagem. Maravilha. Cid, mais alguma coisa? Esqueci alguma coisa, Cid? Não, está perfeito, Elaine, perfeito. Você falou tudo que tinha então, falado. gente... Mais importante, as datas com relação à colheita da lavanda e as alternativas que a gente pode fazer fora dessas datas, que são excelentes alternativas, porque os brasileiros, quando se fala de Occitana, os brasileiros estão apaixonados. Se a gente disser que vamos à fábrica da Occitana para ter uma visita guiada, que na maioria das vezes é feita em português. Eles têm pessoas em português para acolher os brasileiros lá. É uma alternativa excelente, apaixonante. Bom, gente, como eu acabei de trabalhar, uma coisa bem diferente dessa vez, nós temos cerveja aqui na França. Essa cerveja é típica de Marseille, lá, Cagole, que é essa menina moreninha que está aqui. Então, como está muito quente aqui em Paris, para mostrar para vocês que na França não tem só vinho, não é mesmo que a gente está na região do Vale do Rhône? Então, tchim-tchim, hoje para vocês, eu vou aqui comer minhas azeitonas e tomar uma cervejinha geladinha de Marseille, que até o copo é da cerveja, porque quando a gente faz... Maravilhoso! Parabéns, já está no aperitivo, já está no horário do aperitivo. Merecidíssima essa cerveja. Bom, que pessoal. É estupidamente gelada, bem como a brasileira. Foi isso que eu fui fazer no meio da visita, eu fui pegar a cerveja no congelador. Perfeito. Bom, chegamos ao fim, pessoal. Olha, quase uma hora e meia de treinamento, mas foi uma viagem e não conseguíamos parar, né? Tem muita informação, muita história, cultura, gastronomia, paisagens. Realmente a Provence é uma região encantadora. Espero que vocês tenham curtido. Elaine e Cid, como sempre, um show. Vocês são sensacionais. Obrigada a todos. Deu para sentir o gostinho por aqui. Pessoal, qualquer dúvida também estamos sempre à disposição. Vamos fazer outras regiões, então falem para a gente também as sugestões de regiões que vocês querem conhecer, porque realmente a França é muito rica e tem regiões maravilhosas. Mas a Provence realmente é especial. Qualquer dúvida, fico à disposição. Eu acho que estamos pedindo. Tem um barulhinho de Côte d'Azur aí. Mandem aí, por favor, as sugestões, pessoais. Muito obrigada. Obrigada a todos.
Merci beaucoup. Merci, Cid. Merci, Fernando, pela organização perfeita, como sempre. E merci por acordarem cedo, né? E ficarem aqui, estarem aqui presentes sempre. Até Verdade. Hoje. Até agora. Uma audiência Bom fantástica, apetite. como sempre. Bom apetite para vocês, o Brasil. Bon appétit. E, ó, amanhã é aniversário do Cid, então, como a gente não vai se ver amanhã, feliz aniversário, Cid! Adiantado. Eu esqueci o bolinho. Muito obrigado. Parabéns, Cid. Você realmente eu comprei uma sucesso. madeleine e esqueci. Eu já conheço a região pessoalmente, mas eu quero fazer uma visita com você, porque eu estou aprendendo muito e tenho certeza que todo mundo aqui. É outra coisa, uma visita guiada. Muito obrigado. Com certeza. Cid, tá bom? Agradeço muito obrigada. Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Obrigada, gente. Bom dia e até a próxima. Tchau, tchau. Merci. Até a próxima. Tchau. Até logo. Obrigado.